Quando chegamos às últimas semanas do ano, ninguém escapa à febre natalina. No mês de dezembro, decorações e propagandas relacionadas ao feriado mais lucrativo do ano dominam as lojas, os shoppings e as propagandas que encontramos em outros lugares. Dia 25 de dezembro é uma data que fascina crianças e pais e avós e anima comerciantes com desejo de vender e de lucrar. Emissoras de televisão passam filmes religiosos, especialmente filmes sobre Jesus e a vinda dele ao mundo. Aquelas caixinhas decoradas aparecem nas lojas para incentivar doações especiais para os funcionários dessas lojas. Árvores decoradas, homens barbudos com roupas especiais aparecem nas lojas, nas escolas e nas casas. A febre natalina afeta de alguma forma todas as pessoas. Nosso significado do Natal varia de uma pessoa para outra. Algumas pessoas tratam dia 25 de dezembro como um feriado familiar. Oportunidade de comer alguma comida especial, estar com a família, talvez trocar presentes, mas não dando um significado religioso ao dia. Não que essas pessoas necessariamente não tenham fé ou não acreditem em Jesus, mas simplesmente não atribuem ao dia 25 de dezembro essa importância que outras pessoas dão. Porque tem outras pessoas que tratam como um dia muito especial, um dia solene que deve honrar Jesus como a personagem principal do dia, tratando como, de fato, uma comemoração do nascimento de Jesus. Ainda outras pessoas, até cristãos, por questão de consciência, evitam qualquer participação do Natal, entendendo que não vem das Escrituras, já entendem que não seria um feriado especial, um dia especial para a igreja, porque Deus não pediu isso, mas também entendem que mesmo com o feriado devem simplesmente ignorar o dia e tratam esse dia apenas como o dia que cai entre dia 24 e 26 do mês de dezembro. O propósito nessa mensagem não é de tentar julgar essas pessoas, mas simplesmente apresentar informações bíblicas para que cada pessoa possa buscar a maneira melhor de honrar o Senhor. E assim, distinguindo entre os fatos bíblicos e as tradições, os mitos que os homens têm acrescentado ao longo dos tempos. Porque tem muitos costumes relacionados à ideia do Natal que não tem nenhuma base nas Escrituras. Então vamos procurar entender o que de fato a Bíblia diz sobre a vinda de Jesus ao mundo. Mas o ponto também não é principalmente de identificar mitos e tradições humanas em relação ao Natal. Mais importante ainda é de entender que, independente de dia, nós todos devemos dar importância à vinda de Jesus ao mundo, porque ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Jesus fez carne e habitou entre nós para nossa salvação. A vinda de Jesus ao mundo ocupa um lugar super importante na história bíblica e, eu diria, até na história do mundo, porque nunca houve um nascimento mais importante do que o nascimento de Jesus Cristo em Belém, um pouco mais de 2000 anos atrás. 2 dos 4 livros que nós chamamos de Evangelhos começam com informações sobre o nascimento de Jesus. Anúncios feitos antes, preparativos que foram feitos, o nascimento em si, as coisas que aconteceram logo depois na infância de Jesus. Então, se você estudar Mateus, os primeiros capítulos, e Lucas, os primeiros capítulos, você vai encontrar todas as informações que eu vou apresentar agora. Eu vou resumir fatos que nós encontramos justamente nesses trechos sobre a vinda de Jesus ao mundo. Fato: o anjo Gabriel falou com a Virgem Maria. Ele apareceu e disse que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, que também seria chamado Filho do Altíssimo, ou Filho de Deus. José, o noivo de Maria, quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, entendeu que ela havia traído o noivo. Mas um anjo apareceu a José e explicou que não foi nada disso, que ela não tinha feito nada de errado, que a criança foi gerada pelo Espírito Santo.
deu instruções para José e José foi fiel nisso, protegendo Maria, cuidando dela, mas ele não teve relações íntimas com ela antes do nascimento de Jesus. E assim nós podemos corretamente afirmar esse fato muito importante, que Jesus nasceu de uma virgem, um milagre inédito. Durante a gravidez, Maria foi visitar sua parenta Isabel, que também estava grávida. Neste caso, não uma virgem, mas uma idosa que, por outro milagre que Deus realizou, se tornou a mãe de João Batista, o homem que prepararia o caminho de Jesus. As duas compararam as informações sobre essas experiências especiais e honraram e adoraram ao Senhor, reconhecendo que Deus estava cumprindo seu plano pela sua bondade de oferecer a salvação por meio de Jesus Cristo. E Jesus nasceu em Belém, de Judá. Não foi a cidade onde José e Maria moravam, eles moravam bem longe, em Nazaré, mas Deus usou até o homem mais poderoso do mundo para conduzir esses dois para Belém na data certa. Belém foi a cidade de Davi, e Jesus, como descendente de Davi, nasceu nessa cidade, também cumprindo profecia que vem do Antigo Testamento. Então Maria acompanhou José nesta viagem para Belém. Quando chegaram, não houve lugar de hospedagem, e por isso, quando Jesus nasceu, Maria o enfaixou e o deitou numa manjedoura, onde Jesus passou suas primeiras horas. Anjos anunciaram o nascimento de Jesus para alguns pastores na região, e estes foram ver o bebê. Agora, uma observação: dezembro, naquela região, é um mês frio, no inverno. Pastores no campo sugerem que talvez não foi bem neste mês que Jesus teria nascido, mas mais provável que foi numa época de mais calor e não bem no inverno. Mas, como já comentamos, a data do nascimento de Jesus, na verdade, não tem nenhuma importância. Se fosse importante, Deus teria revelado para nós. Esses pastores, depois de ver Jesus, divulgaram a notícia, adoraram a Deus. E quando o bebê foi circuncidado no 8º dia, recebeu o nome de Jesus. Assim, os pais demonstrando obediência às instruções que foram dadas pelo anjo alguns meses antes. Os pais, depois de algumas semanas, levaram Jesus ao templo em Jerusalém, alguns quilômetros de Belém. Depois de 40 dias, foram ao templo, onde Maria entrou no templo com um sacrifício e oferta para o ritual de purificação, depois do parto. O que ela ofereceu sugere a pobreza de José e Maria, porque não foi oferta normal para pessoas com condições financeiras, mas uma provisão especial da lei justamente para pobres. Aquelas ideias que algumas pessoas têm que um carpinteiro era próspero e Jesus viveu no luxo da prosperidade, tentando justificar a teologia da prosperidade que pregam hoje, aquela ideia não tem nada a ver com os fatos bíblicos. Jesus foi colocado pelo Pai numa família pobre, e assim foi criado por José e Maria. Quando estavam no templo com o bebê, Simeão e Ana viram Jesus no templo. Duas pessoas idosas que acreditavam em Deus. Simeão especialmente ficou feliz porque ele entendeu que viu a chegada do Salvador. Ana saiu divulgando essa notícia também para todas as pessoas ao seu redor, avisando sobre a boa notícia que ela tinha visto também. Esta criança, esse bebê, enviado pelo próprio Senhor. E assim ela falou para todo mundo sobre Jesus. Nós temos o privilégio hoje de falar para todo mundo sobre Jesus. Deus mandou seu Filho ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Que notícia mais importante que teria? E não é uma notícia só para dia 25 de dezembro. É uma notícia importante para todas as pessoas, todos os dias. Fato: magos do Oriente levaram presentes para Jesus. Mas aqui nós vamos começar a observar algumas divergências de ideias populares sobre isso.
A família ainda permaneceu um bom tempo em Belém, porque os magos encontraram a família de Jesus em Belém. Foi durante esse tempo que eles ainda estavam em Belém que os magos foram visitar. Mas não foi na noite de seu nascimento. Jesus recebeu essa visita dos magos em uma casa em Belém. E quando isso aconteceu, é possível que ele tinha talvez até 2 anos de idade. Os magos deram 3 tipos de presentes para Jesus, mas não diz quantos magos foram. Se foram 3, 2, 10, nós não sabemos quantos. O fato que Herodes mandou matar os meninos de Belém de 2 anos para baixo dá para nós uma ideia de quanto tempo passou entre o nascimento de Jesus e essa visita desses homens do Oriente. Para escapar da matança dos bebês, Jesus foi levado ao Egito pelo próprio pai. Ele assim não foi vítima disso, porque José foi obediente às instruções de um anjo, levou sua família para o Egito. Permaneceram no Egito até a morte de Herodes o Grande. A história diz que essa morte aconteceu no ano 4 a.C. Aí observamos uma dificuldade com os calendários que nós usamos. Teoricamente, nossos calendários marcam os anos depois do nascimento de Jesus. Mas quem preparou esse calendário errou o cálculo, não tinha todas as informações históricas, e de fato Jesus nasceu talvez 6 ou 7 anos antes de Cristo, antes da data que marca o início desse período. Ainda usamos o calendário antes de Cristo, depois de Cristo, e novamente, não tem importância. Nós não precisamos saber exatamente quantos anos atrás Jesus nasceu, como também não precisamos saber o dia do nascimento dele. O que precisamos entender é que ele nasceu, e nasceu vindo ao mundo para ser nosso Salvador. Agora, em contraste com esses fatos que acabei de citar, vamos observar rapidamente algumas tradições que não se encontram nas Escrituras. Por exemplo, a ideia de 3 reis com nomes de Gaspar, Baltazar e Melchior. Isso não vem das Escrituras. Primeiro, não diz que eram reis. Segundo, não diz que eram 3. E, terceiro, não fala os nomes deles. O resto é verdade. Que alguns magos do Oriente foram visitar Jesus e levaram presentes. Isso sim. Mas o número de magos, a ideia de serem reis, os nomes deles, simplesmente não vêm dos relatos bíblicos. Essa visita dos magos também não aconteceu junto com os pastores na noite do nascimento. Aquelas cenas de Jesus numa manjedoura, pastores de um lado, magos dos outros, dando presentes para ele, é uma distorção, porque os magos vieram separadamente, talvez quase 2 anos depois. A virgindade de Maria, quando Jesus nasceu, é verdade. Mas a Bíblia nunca afirma a virgindade perpétua de Maria. A Bíblia diz que ela não teve relações com o marido antes do nascimento de Jesus. Mas a ideia é que ela nunca teria relações com ele até contradiz outros ensinamentos bíblicos. Porque nós sabemos da integridade de José e Maria. E uma responsabilidade que Deus deu para as pessoas casadas é de satisfazer as necessidades sexuais do cônjuge. 1 Coríntios capítulo 7 trata disso. Então, se Maria for uma boa esposa, José um bom marido, os dois teriam a preocupação de cuidar desse aspecto importante da vida do casal. Então, a ideia de ensinar que ela foi virgem perpetuamente é de sugerir que ela não foi obediente ao plano de Deus sobre o casamento. Grave sugerir uma coisa assim. Não estamos dizendo que Maria nunca pecou ou foi uma pessoa perfeita, mas ela é apresentada nas Escrituras como uma pessoa idônea, íntegra. E assim, devemos acreditar que ela foi fiel nas suas responsabilidades no casamento. E assim não é surpresa que a Bíblia cita por nome 4 irmãos de Jesus e fala também de irmãs que ele teve. E isso enquanto Maria continuou viva. Nós entendemos que Maria foi mãe de vários filhos. A data de nascimento.
Outra tradição. Inclusive, houve debates durante séculos depois do nascimento de Jesus para chegar a uma data que seria comemorada como a data do nascimento de Jesus, mas sem nenhuma base nas Escrituras. E aquelas outras coisas do Natal, Papai Noel, árvore decorada, são tradições humanas que vieram depois. Muito mais tradições culturais do que alguma coisa a ver com o relato bíblico ou a comemoração mesmo do nascimento de Jesus. Mas eu quero deixar um pouco essas tradições e lembrar que nunca houve nascimento tão importante do que o nascimento de Jesus. Essa encarnação de Jesus foi um passo fundamental no plano de Deus para oferecer para nós a salvação, para nos resgatar dos nossos pecados e as consequências do pecado. E assim, Deus cuidou até dos mínimos detalhes para demonstrar que Ele estava agindo de uma forma especial para oferecer para nós cumprimento de profecias feitas séculos antes. Alguém contou e sugeriu que tem mais de 300 profecias do Messias, o Cristo, Jesus, no Antigo Testamento. Todas essas profecias cumpridas por Jesus. E assim, Deus estava olhando para onde ia nascer, o tipo de vida que Jesus teria, circunstâncias de coisas que aconteceriam, as reações das pessoas, até a maneira da morte de Jesus. E quando aconteceria, onde aconteceria. Todos esses detalhes, Deus cuidando para mostrar de fato que estava cumprindo a palavra e as profecias dadas séculos antes. Jesus foi descendente de Abraão. Isso em cumprimento de promessas feitas em Gênesis capítulo 12, depois repetido em outros lugares. Os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Deus fez promessas que o Messias seria descendente desta linhagem. Falou para Abraão sobre isso quando deu promessas para ele em Gênesis capítulo 12. Falou que faria uma grande nação, daria para esta nação uma terra e que por meio do descendente de Abraão abençoaria todas as famílias da terra. Não somente aquela família, aquela nação, mas todas. E repetiu essa promessa para Abraão e para outros dos descendentes dele. Repetiu para Isaac. Isaac abençoou Jacó. Jacó identificou Judá, não o primogênito, mas o quarto filho, como o filho que seria usado em cumprimento dessas profecias, dessas promessas. E assim Jesus é descendente da tribo de Judá. Durante milhares de anos, porque estamos voltando uns 2000 anos antes de Cristo para começar a história com Abraão, Deus estava cuidando dos detalhes para conseguir mandar para nós o seu filho. Jesus também é descendente de Davi, em cumprimento de outras promessas. Ele nasceu para ser rei, descendente do segundo rei de Israel, Davi. Mateus e Lucas registram a genealogia de Jesus e quando fizeram isso, apresentam duas listas. Parece que uma lista passando pela linhagem biológica de Maria e outra lista passando pela linhagem legal de José. Mas é interessante que nas duas listas, Jesus é descendente de Davi. E assim, cumprindo a profecia que ele fez, lá em 2 Samuel capítulo 7, quando ele falou para Davi, farei surgir depois de você o seu descendente e estabelecerei o seu reino. Olhando além de Salomão, no filho de Davi, mais para frente, para Jesus. Houve um momento na história, durante o tempo do reino dividido, que essa linhagem sobreviveu por um fio. Um bebê foi a única pessoa da linhagem de Davi para dar continuidade a essa linhagem e chegar até Jesus. E quando uma pessoa maldosa tentou matar toda a linhagem, todos os descendentes, Deus usou um velho sacerdote e mais algumas pessoas e salvou a vida daquele menino, preservando a linhagem que levaria a Jesus Cristo. Jesus nasceu no lugar que foi profetizado 700 anos antes pelo profeta Miqueias, uma pequena cidade que Deus escolheu, chamada de Belém, onde nasceria o Salvador. E assim Miqueias, que era contemporâneo de Isaías, o profeta mais conhecido da época,
Disse em Miqueias capítulo 5, versículo 2, E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que Deus falou por meio de Miqueias, ia nascer um bebê, mas na verdade ele já tem suas origens na eternidade, porque Jesus é eterno, ele é Deus, sempre existia. Fez carne por meio do nascimento, mas sempre existia. O nascimento de uma virgem também é evidência da divindade de Jesus. Isso não acontece. Não é possível biologicamente, mas um milagre que Deus fez. E assim, a maneira de fornecer essa evidência na encarnação de Jesus deu mais uma prova da divindade de Jesus. O pai legal, citado na genealogia de Jesus, José, não era o pai biológico, porque Jesus foi o único homem na história que nasceu de uma virgem. Isaías havia profetizado sobre isso 700 anos antes, Isaías capítulo 7, versículo 14. E assim o nascimento de Jesus cumpriu mais uma profecia. Com todos esses fatos, devemos entender que Jesus não pediu para comemorar seu nascimento. Qualquer ideia que o Natal seria cumprimento de um mandamento do Senhor simplesmente não tem apoio bíblico. Não tem uma palavra sequer sobre isso nas Escrituras. Jesus não pediu isso. O que ele pediu são outras coisas. Ele pediu que cada um cresce nele. E não somente no nascimento dele, mas em todas as informações que nós temos sobre Jesus nas Escrituras, falando sobre a vinda dele ao mundo, o propósito disso, e também do fato que ele existe desde a eternidade, porque ele é Deus. E assim diz João 8, versículo 24, Jesus mesmo falando, Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A fé em Jesus é essencial para a salvação. Quando ele mandou os apóstolos a pregar ao mundo, em Marcos capítulo 16, ele mesmo disse, no versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então Jesus pediu para cada pessoa crer nele e se arrepender dos seus pecados. Se ele veio para nos salvar dos pecados, ele não deseja que continuemos no pecado. Lucas capítulo 13 relata uma conversa onde Jesus citou uma tragédia que tinha acontecido e perguntou para as pessoas, aquelas pessoas que morreram nessa tragédia foram as piores dos pecadores? E a resposta que ele mesmo deu, não eram. Vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ele falou que todos precisam se arrepender dos seus pecados para não serem exterminados. Em Atos 2, versículo 38, Pedro respondeu a pergunta sobre a salvação quando os judeus no dia de Pentecoste perceberam sua culpa diante de Deus. E o que faremos? Perguntaram. Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento é necessário para receber a salvação que Jesus oferece. Jesus também pede para cada pessoa ser batizada para o perdão dos seus pecados. Eu já li Marcos 16, mas agora vamos ler de novo, para ver a ênfase também nesse aspecto da obediência. Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado e com certeza não vai ser batizado, porque não vai agir pela fé. Atos 2:38. Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Em Atos capítulo 22, versículo 16, Ananias falou para Saulo, que conhecemos melhor como Paulo, e disse, e agora por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. É no batismo que Deus tira os pecados. É uma parte
das coisas que Jesus pediu a cada um de nós. Ele também pediu que lembrássemos da morte dele na participação da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, Paulo estava dando instruções sobre essa comemoração da morte de Jesus. Como falei, Jesus não pediu que comemorássemos o nascimento dele, mas a morte sim. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, Paulo disse: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E assim Jesus pediu que lembrássemos do sacrifício que ele fez na cruz. Ele também pediu que cada um continuasse firme e fiel na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não é de merecer a salvação, ninguém é capaz disso. Mas é um trabalho que agrada ao Senhor, que honra e glorifica ao Senhor. E assim ele diz que esse trabalho não é vão. Nesse plano perfeito de Deus, o nascimento de Jesus faz parte. É um plano eterno, complexo, concebido antes de criar os seres humanos pelo Senhor. Mas o nascimento de Jesus faz parte, é uma parte fundamental deste plano. Jesus veio para mostrar como viver, mas não somente isso. Tem pessoas que acham que foi só isso, que ele estava mostrando um modelo de comportamento, que nós devemos imitar o comportamento de Jesus e pronto. Devemos, sim, imitar o comportamento de Jesus, mas não é o final da história. Ele também veio para se qualificar como sumo sacerdote, para nos representar diante do seu Pai no céu. Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, quando ele morreu na cruz. Todos os aspectos importantes do plano eterno de Deus para nossa salvação. E a comemoração digna não se resume em enfeites e comidas especiais e presentes dados às outras pessoas. Jesus merece nossa gratidão, nosso serviço e obediência todos os dias. Porque na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O que nós sabemos das Escrituras é o fato mais importante para todas as pessoas, não somente para os judeus, não somente para os cristãos, mas para todas as pessoas. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nasceu, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz, foi sepultado. 3 dias depois ressuscitou e subiu depois ao céu, onde ele reina agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fatos importantes, fatos essenciais para nossa esperança da vida eterna. Jesus veio ao mundo, viveu, morreu, fez o sacrifício perfeito e oferece para nós a salvação dos nossos pecados. Vamos viver em gratidão todos os dias pela vinda de Jesus ao mundo e pelo dom de salvação que ele oferece para nós, pessoas culpadas do pecado que separa o homem do seu Criador. Jesus veio para fazer a reconciliação e nos oferecer a salvação em Jesus Cristo. Na sua busca de informações sobre como servir a Cristo, nós oferecemos recursos, estudos bíblicos, milhares de estudos, vários vídeos e mensagens de áudio, centenas de mensagens assim, nesse site de estudosdabiblia.net. Se você tiver o celular, pode simplesmente apontar a câmera para esse código e assim a maioria dos celulares vão abrir diretamente o site, que facilita. Ou pode digitar no navegador do seu computador e assim encontrar muitos outros recursos para conhecer melhor Jesus Cristo. Esse trabalho não tem fins lucrativos. Não estamos pedindo dinheiro.
Estamos simplesmente incentivando você e outras pessoas a conhecer as Escrituras, conhecer Jesus Cristo e procurar servir em obediência a Ele, com gratidão pelo grande sacrifício que Ele fez para nos resgatar dos nossos pecados. Que Deus abençoe seus estudos da palavra do nosso Senhor.